Olá pessoal, que alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Dessa vez iniciando a nossa quarta videoaula. Que bom, estamos chegando ao final de mais uma etapa prestes a ser vencida. Parabéns pelo desempenho de vocês. E por falar em desempenho, como vocês estão se saindo na sala virtual da nossa disciplina? Tenho certeza que estão acessando a sala diariamente, participando ativamente dos fóruns, fazendo dentro do prazo as atividades propostas. Tenho certeza que vocês estão tirando de letra. Então imagino que vocês estejam super animados para vencer mais essa etapa na quarta semana de estudo. Então sejam bem-vindos a essa quarta videoaula. Fiquem sabendo que estou super feliz mesmo de estar aqui. Me sinto privilegiada de estar fazendo parte dessa etapa com vocês, certo? Então fiquem atentos e vamos começar. Nas videoaulas anteriores, falamos sobre tantas coisas importantes e nessa videoaula não será diferente. Vamos começar falando sobre um aplicativo também desenvolvido pela Microsoft para a criação de apresentações gráficas. Vocês sabem que aplicativo é esse? Isso mesmo, é o editor de apresentação Microsoft Office PowerPoint. Nas suas apresentações, vocês podem incluir textos, tabelas, gráficos, animações, links, etc. O PowerPoint pode ser considerado um projetor de slides evoluído. É uma ferramenta que torna as apresentações de slides mais dinâmicas. Vocês não acham? Pois é. Esse aplicativo também faz parte do pacote de aplicativos Office e é composta por muitos slides. A estrutura desse aplicativo é de slides. Cada slide representa uma página. Esse programa é tão utilizado quanto o Word e o Excel, que vocês já viram. Falando agora para vocês um pouco sobre a tela do programa PowerPoint, peço que vocês me acompanhem no slide. Vocês podem ver no slide que na parte superior da tela, lá no alto, vocês estão vendo? Lá no alto centralizado fica o nome do arquivo. Nessa imagem que eu estou usando de modelo, o nome do arquivo é Apresentação 1 PowerPoint. Viram? Então, esse é o nome do arquivo que o usuário deu. Logo abaixo do nome, vocês podem ver a barra de menus com os submenus Arquivo, Página Inicial, Inserir, Design, Transições, Animações, etc. São muitas as opções que esse software oferece para a criação dos slides conforme a sua necessidade. No modo de apresentação de slides, na barra de menus, o tamanho dos slides pode ser aumentado. E dessa forma, o slide pode ocupar todo o espaço disponível na tela do computador. Assim como vocês podem ver no slide que eu vou mostrar agora. Olha só. Nesse exemplo do slide, vocês estão vendo que o slide está ocupando todo o espaço da tela. Fica a critério do usuário aumentar o slide para ocupar toda a tela ou diminuir o slide para ocupar apenas parte da tela. Vamos agora conhecer como inserir um slide. É muito fácil, fiquem tranquilos. Para inserir um slide na sua apresentação, o que vocês têm que fazer é acessar o menu Inserir e clicar na opção Novo Slide. Fácil, né? Só isso. Repito, para inserir um slide, basta ir no menu Inserir e clicar na opção Novo Slide. Pronto. Vocês devem estar se perguntando, e para digitar um texto no slide, como eu devo fazer? Simples. A digitação de textos é praticamente igual à que você faz no Word, lembram? A diferença é que, dependendo do tipo de slide, vocês têm que digitar o texto dentro das caixas de textos, fazendo uso do ponto de inserção. Assim como no Word, no Excel, o PowerPoint também precisa do ponto de inserção para conseguir digitar qualquer caractere, certo? Fácil, né? Então vamos continuar. Agora vocês devem estar se perguntando, professora,
Preciso digitar o texto dentro da caixa de texto? Como inserir uma caixa de texto no slide, então? Vamos lá, me acompanhe no slide. Nesse slide que vocês estão vendo, há duas caixas de texto, que são esses retângulos onde está escrito clique para adicionar um título e abaixo está escrito clique para adicionar um subtítulo. Essas são as caixas de texto do slide. Mas há um tipo de slide que não tem caixa de texto. Como inserir? Dá uma olhada nesse outro slide que eu vou mostrar agora. Me acompanhe. Para inserir uma caixa de texto, basta ir no menu Inserir, que fica na barra de menus, como vocês podem ver à esquerda do slide selecionado em vermelho, e clicar na opção Caixa de Texto, à direita do slide, também selecionado em vermelho. Com certeza vocês viram como é fácil o processo para inserir uma caixa de texto. Basta ampliar a caixa de texto conforme a sua necessidade, dar um clique dentro dela para aparecer o ponto de inserção e começar a digitação. Muito fácil. Vamos agora ver outro processo que vocês já conhecem, que é como salvar a sua apresentação. Vocês já viram anteriormente como salvar um documento no Word e no Excel. Então o processo é o mesmo, mas eu vou explicar para vocês caso tenha ficado alguma dúvida. Para salvar a sua apresentação de slides, vocês devem ir até a barra de menus, acessar o menu Arquivo e em seguida clicar na opção Salvar. Tem outra forma também de salvar o seu documento, usando o próprio teclado. Como? Basta digitar a combinação, ou seja, ao mesmo tempo, as teclas Ctrl mais B. Fácil, né? Acredito que até aqui vocês estejam conseguindo entender tudo direitinho. Tenho certeza disso. Então vamos passar para outro assunto. Vamos ver agora como imprimir a sua apresentação. Esse processo é igual e até mais fácil do que a forma de imprimir do Word e do Excel. Então, como é feito, professora? Não se esqueçam que para imprimir qualquer documento em qualquer um dos programas que vocês já viram, tem que ser verificado o que primeiro? Se tem uma impressora instalada no seu computador. Não se esqueçam disso. Uma vez verificado e confirmado se há impressora instalada no seu computador, basta vocês acessarem a opção Imprimir no menu Arquivo da barra de menus. Vai surgir uma tela diante de vocês e bastará selecionar o número de cópias e marcar se desejar imprimir. Feito isso, vocês terão algumas opções de impressão, como se deseja imprimir toda a apresentação ou somente o slide atual. Se deseja imprimir um slide por página ou até 6 slides por página. Fica a critério do usuário conforme a necessidade. Escolhidas as opções, é só clicar no OK que seu documento será impresso. Muito fácil, né? Outra característica que o PowerPoint oferece é a opção de Layout. Como se lê isso, professora? Fácil. Layout. O que é isso, professora? O que é um layout? Layout é a distribuição de texto e imagens dentro de uma página de um documento. E o layout de um slide? O layout de um slide é o conteúdo que será exibido no slide. Por exemplo, dentro do slide a gente pode colocar textos, imagens, gráficos, tabelas e outros recursos. Entenderam? Tenho certeza que vocês acharam fácil. E vocês sabem o que é design? Design é o planejamento do projeto ou modelo. Então vamos falar sobre como alterar o layout e o design dos slides no Microsoft Office PowerPoint. Definir o layout é dizer o que vai ser inserido no slide. Se vai inserir um texto ou uma imagem, ou os dois, texto e imagem, há várias versões do PowerPoint e cada versão apresenta um caminho diferente para algumas tarefas. Na versão 2003, por exemplo, vocês devem acessar a opção Layout do slide, ir no painel de tarefas e clicar na seta ao lado do texto chamado ponto de partida. Feito isso, vai surgir um menu onde você deve clicar na opção Layout do slide.
Para aplicar o slide escolhido, basta clicar sobre o modelo de layout escolhido. Cada slide de uma apresentação pode ter um layout diferente. E o design onde entra? Vamos falar sobre isso agora. O design da apresentação se refere ao esquema de cores, a posição dos objetos no slide, por exemplo. Mas há diversos tipos de design já pré-configurados que vocês podem escolher para aplicar na sua apresentação. Escolheram o design? Então é só clicar no modelo escolhido e está pronto. Fácil, né? Vamos agora passar para outro tópico. Vamos falar sobre como adicionar imagens, tabelas, gráficos, hiperlinks, áudio e efeitos de transição nos slides. Então vamos lá. Para adicionar uma imagem ou uma tabela ou um gráfico, é preciso que o layout do slide seja do tipo layout de conteúdo. Todo slide de conteúdo tem as figuras que vocês vão ver no slide agora. Olha só. Olhando para o slide, abaixo da frase clique para adicionar texto, há 6 figuras. Conseguem ver? Esse tipo de slide é o ideal para adicionar tabelas, gráficos, imagens, etc. Se vocês quiserem adicionar uma tabela, basta clicar na primeira figura, que é a figura de uma tabela. Se vocês quiserem adicionar um gráfico, basta clicar na segunda figura, que fica no centro da parte superior, e assim por diante. Já que mencionamos o gráfico, vocês sabiam que quando clicamos na figura referente ao gráfico, surge na tela uma planilha onde vocês devem preencher com os dados desejados? Pois é, feito isso, será apresentado um gráfico com os dados inseridos na planilha que você preencheu. Entenderam? Fácil, fala a verdade. Bom, na página 81 da apostila, vocês encontram mais informações a respeito desse tópico. Na sequência da apostila, vocês encontrarão também orientações sobre como inserir um hiperlink e em como inserir um áudio, por exemplo. Depois passem por lá. Até aqui está dando para vocês entenderem, né? Eu espero que sim. É muita informação de uma vez só. Mas ao longo do estudo dessa 4ª semana, vocês vão conseguir assimilar melhor o conteúdo. E verão que não é difícil como pode estar parecendo, ok? Podem ficar tranquilos, que na prática todo esse receio vai desaparecer. Vocês vão ver, podem confiar. Convido vocês a me acompanharem no resumo que vou fazer agora para ajudá-los a lembrar de alguns pontos vistos até aqui. O que vocês acham? Acho que estão achando uma boa ideia, então vamos lá. Se eu perguntar para vocês, pessoal, vocês estão tendo acesso a todo esse conteúdo do programa de apresentação PowerPoint e devem estar se perguntando, esse programa é útil para quê? Será se vou usar esse software? Vou te responder. Uma apresentação de slides é útil para que vocês possam apresentar trabalhos acadêmicos, propostas de projetos, análises financeiras, informações sobre sua empresa e tantas outras possibilidades. Um exemplo claro é essa própria videoaula. Ora vocês me veem na tela, ora vocês veem um slide apenas ouvindo a minha voz. O que quero dizer com isso? Na área da educação, os professores fazem uso de slides para auxiliar nas suas aulas, como eu tenho feito desde a primeira videoaula. Bom, vamos lembrar também que o PowerPoint é considerado a evolução do projetor de slides. É um projetor de slides dinâmico que facilita e muito a apresentação. Para quem não se lembra, o PowerPoint, assim como o Word e o Excel, também faz parte do pacote de aplicativos Office e é composto de slides. Outra dúvida que pode ter surgido é se no PowerPoint posso inserir imagens, tabelas, gráficos. Com certeza, nós vimos que nesse aplicativo Office podemos sim inserir textos, imagens, gráficos, tabelas, animações e tantos outros recursos. E para inserir textos, ou seja, para digitação de textos, o processo é como no Word e no Excel, sendo que precisa primeiro inserir caixas de texto. Feito isso, basta digitar após aparecer o ponto de inserção, lembra? Dentro da caixa de texto. Viram como é fácil?
Ah, e o layout, professora? O layout é todo o conteúdo que será inserido no slide e a posição em que cada conteúdo será colocado. Dentro do slide, pode-se inserir textos, imagens, tabelas, gráficos. Ai, professora, isso já foi falado. Eu sei, pessoal, é um resumo. Se no meio de vocês há alguém que não lembra dessas informações, teve a oportunidade de lembrar e guardar no arquivo poderoso da memória que está na sua cabecinha, certo? Recapitular os conteúdos vistos até aqui é sempre bem-vindo, pessoal. Para terminar esse breve resumo, vamos falar do design, que nada mais é do que o esquema de cores e a disposição dos objetos que há nos slides. O próprio PowerPoint te oferece diversos tipos de design pré-configurados que é só vocês escolherem para aplicar na sua apresentação. Pronto, pessoal. Nós falamos então sobre o Microsoft Office PowerPoint. Vamos agora falar sobre um material complementar utilizado para a criação de documentos. Que material é esse, professora? É o OpenOffice Writer. Ele serve para quê, professora? Ele serve para realizar tarefas bem simples, como digitar e imprimir uma carta, ou também tarefas mais complexas, como a criação de uma apostila com textos e ilustrações, por exemplo. Essa ferramenta faz parte de uma série de outras ferramentas chamadas de OpenOffice. Além dessa ferramenta chamada OpenOffice Writer, nós veremos também o OpenOffice Calc e o OpenOffice Impress. Para começar, convido vocês a me acompanharem no slide. O slide mostra a tela inicial do OpenOffice Writer. Vamos então conhecer as funções básicas dessa ferramenta. Quando o Writer inicia, um documento em branco é automaticamente aberto na tela e o ponto de inserção é posicionado. Com isso, vocês podem começar a digitação. O Writer possui um recurso interessante. É o recurso de deslocamento automático de palavras. Mas o que é isso? O que isso significa? Isso quer dizer que não é necessário apertar a tecla Enter no final de cada linha, para que o ponto de inserção salte para o início da linha seguinte. Não precisa. O Writer faz isso automaticamente. E para corrigir os erros de digitação, como é feito? Para corrigir os erros de digitação, é muito simples. Há duas formas para se fazer isso. A primeira forma de corrigir erros de digitação é usando a tecla Backspace, que fica no canto direito superior do teclado principal. Quando a tecla Backspace é pressionada, o cursor se move para a esquerda, apagando o caractere que ocupa aquela posição. Apagaram o caractere errado? Agora vocês podem digitar o novo caractere. E toda vez que a tecla Backspace é utilizada, o texto que está à sua direita é deslocado para a esquerda seguindo o ponto de inserção. Há duas teclas que corrigem caracteres digitados de forma errada. São as teclas Backspace e a tecla Delete. A tecla Delete se encontra no teclado numérico e no teclado intermediário superior. A tecla Backspace apaga os caracteres que estão à sua esquerda e a tecla Delete apaga os caracteres que estão à sua direita. Professora, e para salvar o texto? Uma das tarefas que a gente precisa aprender rápido é salvar um documento. Imagine se faltar energia. A gente perde todo o trabalho. Para que isso não aconteça, é preciso salvar cada parte do texto digitado. Para salvar o seu texto, o processo é o mesmo utilizado no Word, no Excel e no PowerPoint. Basta ir no menu Arquivo na barra de menus e clicar na opção Salvar. Simples assim. Isso vocês já sabem de cor. E para abrir um texto que já existe? Isso serve para todos os programas. Basta ir até a pasta onde seu arquivo foi salvo, clicar sobre o documento que vocês querem abrir e, por fim, clicar em OK. O documento selecionado será aberto. Vamos ver agora como se movimentar no texto.
Para deslocar o cursor pelo texto, vocês têm que utilizar o teclado. Como? Vou mostrar uma tabela no próximo slide que vai orientar vocês sobre como se movimentar no texto, mostrando as combinações de teclas que vocês podem utilizar para movimentar o cursor pelo texto, tá bom? Então vamos lá, de olho no slide. No slide vocês podem ver as combinações de teclas à esquerda da tabela e a operação realizada por cada uma dessas combinações à sua direita. Vamos olhar o que cada uma dessas combinações de teclas realiza? Então me acompanhem na tabela. Se você usar a tecla de seta à direita, o cursor vai se deslocar para a direita. E se você usar a tecla de seta à esquerda, o cursor vai se deslocar para a esquerda. A próxima combinação é feita pelas teclas Ctrl mais seta à direita. Pressionando essa combinação, o cursor vai se mover para o fim da palavra onde o cursor está. Se pressionar a combinação Ctrl mais seta à esquerda, o cursor vai se mover para o início da palavra onde o cursor está. Outra combinação é a seta para cima ou a seta para baixo. Nesse caso, o cursor vai se deslocar para a linha de cima ou para a linha de baixo. Se você pressionar as teclas Ctrl mais seta para cima ou Ctrl mais seta para baixo, o cursor vai se deslocar para o início do parágrafo de cima ou para o início do parágrafo de baixo. A tecla Home, que fica à direita do teclado, move o cursor para o início da linha onde o cursor está. Se você pressionar a combinação Ctrl mais Home, o cursor irá se mover para o início do documento. Se você pressionar a tecla End, que fica também à direita do teclado, moverá o cursor para o fim da linha onde o cursor está. Pressionando a combinação Ctrl mais End, o cursor irá se mover para o fim do documento. A tecla Page Up movimenta o texto uma página acima e a tecla Page Down movimenta o texto uma página abaixo. Em caso de dúvidas, essa tabela se encontra na página 91 da nossa apostila e os tutores poderão auxiliá-los. Vamos agora ver como se faz para selecionar parte do texto. Se vocês precisarem alterar o texto, devem primeiramente selecionar a parte do texto que se quer alterar. Para selecionar o texto ou parte dele, vocês devem fazer assim. Prestem atenção, olhem no slide. No slide vocês podem ver que para selecionar uma palavra do texto, basta clicar sobre ela 2 vezes. Para selecionar mais de uma palavra, basta arrastar o mouse sobre as palavras que você quer selecionar. Para selecionar uma linha inteira, é só clicar 3 vezes sobre a linha. Para selecionar todo o texto, pressione Ctrl mais A, ou então escolha a seguinte opção. Acesse o menu Editar e escolha a opção Selecionar tudo. E por último, para selecionar com o teclado, basta manter a tecla Shift pressionada enquanto movimenta o cursor com as teclas de setas do teclado. Viram como é fácil? Agora é só praticar. Bom, vamos ver agora como se faz para recortar, copiar e colar blocos de textos no OpenOffice Writer. Se vocês quiserem pegar algum trecho do texto e colar em outra parte desse texto, ou até mesmo em outro documento, vocês devem selecionar o texto que se quer recortar, clicar no botão Recortar ou acessar o menu Editar e clicar na opção Cortar. Pelo teclado, pressione as teclas Ctrl mais X. Se vocês quiserem copiar partes de um texto, vocês podem utilizar o botão Copiar da barra de funções ou pelo menu Editar. Como se faz? Selecione o texto que se quer copiar. Clique no botão Copiar, aperte o botão direito do mouse que vocês vão ver a opção Copiar. Pelo teclado, pressione as teclas Ctrl mais C. Quando você recorta um texto ou parte de um texto, o bloco é apagado, permanecendo somente na área onde foi colado.
Mas se você preferir que o texto copiado permaneça no texto de onde vocês o retiraram, a opção é copiar, ao invés de recortar. Então, recapitulando, se você quiser colocar parte de um texto de um documento em outra parte desse texto ou em outro documento, basta copiar se quiser manter o texto no local de onde foi retirado. Mas se quiser tirar do lugar de origem e ter o trecho retirado no local onde será colado, então o conselho é recortar. E após recortar ou copiar o texto, basta colar. E para colar, utilizando o teclado, é só pressionar as teclas Ctrl mais V. Entenderam? Esse conteúdo está na página 92 da apostila. Agora vamos falar sobre formatação. Vocês lembram o que é formatar, não lembram? Então, os caracteres são as letras, os números, os símbolos como o arroba e o cifrão. As marcas de pontuação e espaços também são caracteres. Quando vocês criam um novo documento, o texto que for digitado vai aparecer com a formatação padrão ou pré-definida pelo Writer. E se vocês quiserem alterar a aparência do texto, será preciso escolher outros formatos de letra, tamanho, cor, etc. O processo é bastante semelhante ao processo de formatação do Word. No Writer, pode-se também formatar os parágrafos de seu texto. Na verdade, pode-se aplicar diversas formatações em um parágrafo de texto. Quais seriam, então, os principais tipos de formatação em um parágrafo? Em um parágrafo, vocês podem aplicar recuos ou espaçamentos, alinhamentos, numeração de parágrafos, contornos ou bordas, plano de fundo ou sombreamento, e outros tipos de aplicações. Vamos então ver o que significa cada um desses tipos de formatação? Então me acompanhe. Primeiro mencionei a aplicação de um recuo. O que é um recuo? Recuo é utilizado para fins estéticos, modificando a margem e o espaçamento de blocos de textos. Para modificar as margens, vocês devem proceder da seguinte maneira. Primeiro, precisa selecionar o texto que se quer recuar. Na régua, utilize os marcadores de deslocamento para avançar ou recuar o texto. Na página 94 da apostila, vocês encontram algumas opções de recuos e espaçamentos. Passem por lá. Vamos falar agora sobre o alinhamento do texto. Vocês me perguntam, professora, como eu faço para mudar o alinhamento do texto? Simples, pessoal. Primeiro vocês devem selecionar o texto e depois clicar em um dos botões de alinhamento da barra de objetos, como esse que vou mostrar no slide para vocês. Dá só uma olhadinha. O que vocês estão vendo no slide são os botões de alinhamento da barra de objetos. As opções de alinhamento são essas que vocês estão vendo. Alinhamento à esquerda, alinhamento centralizado, alinhamento à direita e alinhamento justificado. O texto fica exatamente como mostra a figura de cada tipo de alinhamento. E as bordas? Vamos falar agora sobre os contornos. Se vocês desejarem aplicar bordas ou contornos no seu texto, como devem proceder? Vou mostrar agora. Para aplicar bordas no seu texto, basta clicar na aba Bordas. Nessa janela, vocês podem definir o contorno que vocês quiserem, como, por exemplo, vocês podem aplicar borda nos 4 lados do texto, ou apenas na parte superior, ou nas partes superior e inferior, ou deixar as laterais sem contorno, ou somente na parte inferior, ou apenas em uma das laterais. Enfim, fica a critério de vocês. Pode-se também aplicar uma cor ao fundo do texto, além de ver como configurar as páginas e também como imprimir o texto, que é semelhante à forma de impressão de documentos do Word, do Excel e do PowerPoint. Todas essas informações vocês encontram a partir da página 95 da apostila de forma mais detalhada. Bom, meus queridos, vamos falar agora sobre outro aplicativo. Vamos falar sobre o OpenOffice Calc. É um aplicativo de planilha de cálculo que você pode usar para executar tarefas como calcular, analisar,
gerenciar dados, etc. Pode-se também importar e modificar planilhas do Excel. Então fiquem de olho que vou mostrar a vocês como funciona esse aplicativo. Deem só uma olhadinha no slide para que vocês conheçam os componentes da tela inicial desse aplicativo. Essa imagem que vocês estão vendo no slide é a tela inicial do aplicativo OpenOffice Calc. É um aplicativo de planilha de cálculo. Sua estrutura é semelhante à do aplicativo Microsoft Office Excel, ou seja, é feito de colunas e linhas. Na barra de menus vocês encontram o menu Exibir. Esse menu é utilizado para estruturar a área de trabalho. Como? Exibindo ou ocultando as barras do aplicativo ou ainda alterando a aparência e o tamanho da tela de trabalho. Sobre o arquivo de trabalho, que é a área principal de trabalho desse aplicativo, vocês encontram 3 planilhas inicialmente. Por que inicialmente? Porque pode-se acrescentar mais planilhas de acordo com a necessidade. Cada planilha aparece em forma de tabela, com linhas e colunas. O usuário tem 32.000 linhas numeradas de 1 a 32.000 e 256 colunas nomeadas de A até IV. Estão lembrados? As colunas são representadas pelas letras e as linhas são representadas pelos números. A partir da página 101 da apostila, vocês encontram informações acerca desse aplicativo, como, por exemplo, como abrir e criar novas planilhas. É fácil. Como se faz então? Vamos lá. Para criar novas planilhas, vocês devem acessar o menu Arquivo da barra de menus e clicar nas opções Novo e Planilha. Fácil, fácil, não acham? E se vocês precisarem abrir uma planilha já existente, vocês sabem também. Na barra de menus, acessem o menu Arquivo e cliquem em Abrir e o documento que vocês desejam abrir pelo nome e deem duplo clique nele. Pronto, só isso. Para salvar sua planilha, qual o procedimento que deve ser feito? Da mesma forma como é feito nos programas que vocês estudaram antes, como o Word, o Excel e o PowerPoint. Nesse aplicativo, sua planilha é salva da mesma forma. Acessar o menu Arquivo, clicar na opção Salvar com, escolham um local para salvar seu documento, deem um nome ao seu documento e, feito isso, é só clicar em Salvar, no canto direito da parte inferior. E se vocês quiserem fechar a planilha, simples, basta acessar o menu Arquivo na barra de menus e clicar na opção Fechar. Mas se a sua planilha não tiver salva, vai acontecer o seguinte: vai aparecer uma tela com as seguintes opções. Dá só uma olhadinha no slide. A imagem do slide não está com muita nitidez, mas acho que vocês vão conseguir me acompanhar. Se sua planilha não estiver salva e vocês fecharem a mesma, vai aparecer essa tela que vocês estão vendo no slide. Se vocês quiserem cancelar a operação de salvamento e voltar à planilha, basta clicar na opção Cancelar. Ou se vocês quiserem fechar o arquivo sem salvar, perdendo todo o conteúdo ou as últimas alterações feitas, basta clicar na opção Descartar. Mas se vocês quiserem salvar o arquivo, é simples, basta optar pelo botão Salvar. Acho que até aqui está ok. Então, se está ok, vamos falar sobre como inserir dados em uma planilha. Como assim, professora? Calma, pessoal, é simples. Nós vamos ver os principais recursos de inserção de dados numa planilha. Que tipo de dados? Podem ser textos, números, operações numéricas e funções. Mas primeiro vou mostrar para vocês alguns conceitos importantes para compreender esse processo de inserção de dados, combinado? Então vamos lá, pessoal. Dá só uma olhadinha no slide, me acompanhem. Olhando o slide, vocês podem ver alguns conceitos importantes. Vamos então começar pela célula. O que são as células? Células são as unidades onde entramos com os dados, ou seja, é cada um dos quadrinhos existentes na planilha. E o que é uma célula ativa? Célula ativa é a célula onde está o cursor no instante de entrada de dados, ou seja, onde os dados serão digitados. E as colunas, sabem o que são?
As colunas estão dispostas na posição vertical e variam de A a Z e de AA a IV. As linhas estão dispostas na posição horizontal e variam de 1 a 32.000. As colunas e as linhas são coordenadas usadas para a identificação das células. Deu para entender? Fácil, não é? Bom, agora vamos falar sobre como selecionar uma célula. É fácil, basta dar um clique na célula com o mouse, ou pode usar o teclado para selecionar a célula. Como selecionar a célula usando o teclado? Vou mostrar agora. Me acompanhem no slide, pessoal. Na tabela que vocês estão vendo no slide, mostra a função de algumas teclas ou de algumas combinações de teclas. Vamos ver que funções são essas. A primeira tecla mencionada é a da seta para cima, que tem a função de ir para a célula de cima, tornando-a a célula ativa. O mesmo acontece com as teclas seguintes, para baixo, direita e esquerda. Quando vocês apertam a tecla Enter, a célula selecionada passa a ser a de baixo. Quando vocês apertam a tecla Tab, a célula ativa passa a ser a da direita. A tecla Page Up vai uma tela para cima e a tecla Page Down vai uma célula para baixo. A combinação de teclas Ctrl mais Home faz com que a célula selecionada seja a célula A1. A tecla End torna a última célula da linha a selecionada. E ao contrário, a tecla Home torna a primeira célula da linha a selecionada. Qualquer dúvida, deem uma olhadinha na página 102 da nossa apostila. E para inserir textos e números nas células, como faz? É simples. Nas células nós podemos digitar textos, números, caracteres especiais, etc. Ao terminar de inserir caracteres nas células, tecle Enter ou Tab. Esse tópico se encontra na página 102 da apostila. E a partir dessa página vocês encontrarão informações a respeito de temas como eliminar o conteúdo de uma célula, como fazer isso, como trabalhar com fórmulas, os operadores numéricos, adição, subtração, multiplicação e divisão, porcentagem, trabalhando com funções, copiando dados, movendo dados, alterando a altura das linhas, alterando a altura das colunas, ocultando linhas e colunas, formatando o conteúdo das células, ordenando e classificando dados e criando gráficos. Muitos são os recursos que podem ser utilizados pelo aplicativo OpenOffice Calc. Agora vamos conhecer outro aplicativo, chamado OpenOffice Impress. Já ouviram falar desse aplicativo? Não? Então prestem atenção que eu vou apresentá-lo a vocês. Esse programa é um dos editores de apresentações mais utilizados e aprovados atualmente. Esse aplicativo nos permite fazer o quê? Nos permite criar, editar e formatar slides, aplicar efeitos de transição, inserir imagens e muitos outros recursos que precisamos utilizar para elaborar as nossas apresentações de slides. Você já viu ao menos a tela inicial desse aplicativo? Não? Então dá só uma olhadinha no slide. A imagem que vocês estão vendo no slide é a tela inicial do OpenOffice Impress. Vamos conhecer um pouco mais desse aplicativo? Me acompanhem, por favor. Quando vocês abrem esse aplicativo, surge na tela do seu computador um assistente de apresentações que vai auxiliar vocês na elaboração da estrutura dos slides. Mas para que isso aconteça, vocês vão precisar seguir os seguintes passos. Quais, professora? Vou falar, calma. Primeiro passo é definir o tipo de apresentação. As opções são apresentação vazia, por exemplo, a partir do modelo e abrir uma apresentação existente. Segundo passo, escolhendo o design do slide. O terceiro passo é escolhendo os efeitos e tipo de transição. Após esses 3 passos, basta clicar no botão Criar. E a área de trabalho desse aplicativo, vocês conhecem? Não. A área de trabalho do OpenOffice Impress se tornou bastante dinâmica. Por isso é interessante rever as principais barras de ferramentas do OpenOffice Impress. Me acompanhem no slide
para a gente ver que barras de ferramentas são essas. No slide, vocês podem ver comigo algumas barras de ferramentas. Vamos começar falando da barra de menus. A barra de menus contém os principais menus. Através dessa barra, podemos acessar praticamente todos os recursos da ferramenta. Outra barra é a barra de ferramenta padrão. Essa barra apresenta os botões de acesso rápido a aplicações básicas como abrir, salvar, cortar, copiar, colar, etc. Temos também a barra de linha e preenchimento, que contém os botões de acesso aos comandos de linha, cor da linha, área, estilo da área, preenchimento, etc. Outra ferramenta utilizada são os tipos de visualização dos slides, que exibe os tipos de visualização dos slides. Temos também a barra de apresentação, que possui botões de acesso rápido às ferramentas de apresentação. Outra ferramenta é a área de pré-visualização dos slides, que é o local onde vocês poderão visualizar todos os slides em miniatura. Há a página de apresentação, que é a área onde é realizada toda a edição dos slides. Temos a ferramenta tarefas, que são as abas de tarefa, como página mestre, layouts, animações e transições de slides. Temos a barra de desenho, que contém todas as ferramentas de desenho. E, por fim, temos a barra de status, que exibe as informações da apresentação. A partir da página 116 da apostila, vocês encontrarão alguns tópicos de forma mais detalhada, como, por exemplo, como criar uma nova apresentação, ou como abrir um documento existente, como gravar um documento, como inserir figuras em um slide, como alterar o slide mestre, como editar e formatar textos, como manipular slides e como visualizar slides. Tudo isso explicadinho com exemplos para facilitar a sua compreensão. Pessoal, quero agradecer pela oportunidade de compartilhar conhecimento com todos vocês através dessa videoaula e das 3 primeiras videoaulas que eu gravei. Foi uma alegria enorme, enorme mesmo. Saibam que fiz tudo com muito carinho para vocês e espero ter contribuído de alguma maneira com o conhecimento construído por vocês ao longo do estudo da nossa disciplina, que é tão básica e tão útil para facilitar a vida de vocês, tanto pessoal como profissional e acadêmico. Vale o lembrete de sempre, não é, pessoal? Leiam e estudem a apostila. Participem ativamente da sala virtual. Façam as tarefas propostas, tirem as dúvidas que possam surgir durante o estudo da disciplina em questão. Os tutores e o professor estão prontos para auxiliá-los durante o processo de estudo. Fiquem à vontade para perguntar, está bem? Eu desejo sucesso a cada um de vocês, dedicação, alegria, ânimo, força para vencer cada etapa do curso a que cada um de vocês se propôs a fazer. Vale a pena, participem dos fóruns de discussão, pessoal. Além de valer ponto, essa atividade pode ajudá-lo a compreender algum conteúdo que ficou para trás. Bons encontros presenciais, boas provas, estudem mesmo. Grande abraço e tchau, tchau.